A gente está chegando ao penúltimo sermão da série de mensagens Tudo em Todos. Essa série de mensagens ela é baseada no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ao longo desses 3 meses, 3 meses de série, nós vimos os desafios que aquela igreja enfrentava. E essa carta, escrita por Paulo a pedido de Epáfras, que era o pastor, plantador daquela igreja. Paulo, ainda da prisão, chega a ele notícias a respeito daquela igreja que tinha sido plantada por Epáfras, alguém que foi provavelmente alcançado e treinado diretamente pelo apóstolo Paulo, sobre alguns desafios que aquela igreja enfrentava a partir de falsos mestres que disseminavam falsos ensinos, falsas doutrinas, a ponto de persuadir, de confundir a fé daqueles irmãos. E nas últimas semanas nós vimos que o apóstolo Paulo ele começou a tratar sobre alguns aspectos práticos do Evangelho. Ele começa a carta lembrando aqueles irmãos sobre o que é o Evangelho, relembrando a razão da esperança, o que Cristo fez, o que era a verdadeira conversão. E no final da carta ele começa a falar sobre os desdobramentos práticos da vida cristã. Como nós vimos algumas semanas atrás, ele começa: sendo vocês eleitos, uma vez que vocês são crentes, nós devemos viver. Aí Paulo ele começa falando sobre as marcas do novo nascimento, as implicações individuais, a partir do momento que nós nascemos de novo. Depois ele fala sobre algumas implicações coletivas. E ele vai falar sobre as implicações do Evangelho na família, como nós vimos na semana passada. Só que nesse mesmo trecho, ele não para a sua orientação, essas implicações coletivas, somente no âmbito familiar. Ele continua falando sobre o relacionamento do cristão no seu ambiente de trabalho. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, a partir do versículo 22, nós vamos até o versículo 1 do capítulo 4. Colossenses 3, 22. Se você está sem Bíblia aí, seja impressa ou no seu dispositivo eletrônico, o texto vai ser projetado ali na mesma versão que eu vou ler. Colossenses 3, 22 até 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e com igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. E te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações a partir daquilo que o Senhor disse nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor abra nossos corações e mentes para que possamos receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor retire de nós qualquer preocupação e distração, para que o nosso foco esteja naquilo que é mais importante nesse momento, que é ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
texto ele começa falando sobre a relação do cristão e o trabalho. Seja o cristão um empregado ou um líder, um patrão. E é interessante porque quando a gente olha para esse texto, o apóstolo Paulo se preocupando em instruir a igreja nesse aspecto, a gente já tira o primeiro princípio que a gente nota nessa porção da Escritura. A vida cristã não se limita ao momento litúrgico, ao momento de culto. A vida cristã não é uma vida, não é apenas um departamento na nossa vida. O cristianismo, a nossa fé, abrange a nossa vida como um todo. Ele fala sobre casamento, mas ele fala também sobre deveres sociais. Isso passa pelo nosso trabalho. Então, ser cristão é muito mais do que nominalmente pertencer a determinada religião e dominicalmente frequentar um culto. Ser cristão significa, aponta para um novo nascimento e uma nova forma de viver em todas as esferas da nossa existência. O culto, ele é fundamental. É a celebração daquilo que Deus fez em nós. É o ajuntamento. É o momento onde nós somos edificados. É o momento onde nós somos instruídos, encorajados. É onde nós podemos desenvolver e colocar em prática os nossos dons, servindo uns aos outros. Mas a vida cristã não se resume só a isso. O que nós vemos aqui, no domingo, o que nós ouvimos, o que nós cantamos, o que nós aprendemos, transborda para o restante da semana. E igrejas cujos membros são justos, honestos, trabalhadores e comprometidos com o bem comum, por amor ao Senhor, manifestam alegria e gratidão no seu viver. São verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser, testemunhas de Cristo. O contrário disso é uma vida marcada por amargura, insatisfação, é marcado por um coração cheio de sentimentos de injustiça, de rebelião, de reclamação. E todos esses sentimentos estão em oposição direta às características de um cristão espiritual, como nós vemos, aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Essa alegria, essa gratidão, fruto do Evangelho, reflete também na forma como eu lido com o meu trabalho. E é interessante que a gente olha aqui esses poucos versículos, e a gente tem a impressão que é uma instrução simples, uma instrução básica, de fácil compreensão. Mas talvez, por outro lado, é um dos temas mais difíceis de entender por conta de algumas questões da época. Porque a gente pode ter a tendência de olhar para esse texto e achar o seguinte: isso aqui não tem nada a ver comigo. Porque talvez na versão que você está aí, se você não está com a versão NAA, por exemplo, que é a versão que nós usamos aqui na igreja, nem a NVI, que também é uma tradução um pouco mais contemporânea, talvez você vai olhar e na palavra servos vai estar escravos. E se você vê que a instrução bíblica, o texto bíblico, ele está se dirigindo a senhores e escravos, você pode ter a tendência equivocada de ler esse texto simplesmente como uma narrativa histórica sobre um problema que era particular àquela época e que não tem nada a ver comigo nos dias de hoje. Existem aqueles também que, de forma mal intencionada, usam textos como esse para dizer que a Bíblia chancela a escravidão.
A grande questão é, nós não podemos tentar interpretar algo do século I no Oriente com a mente do século XXI na nossa cultura de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando olha para esse texto e outros textos, como, por exemplo, a carta a Filemon, um dos pequenos livros da Bíblia, talvez você nunca tenha lido, tão pequeno que ele é. E a gente vai até citar esse texto para conseguir entender um pouco a mensagem do apóstolo Paulo aqui, nesse trecho de Colossenses. O que você precisa entender primeiro: a Bíblia não faz apologia à escravidão. Pelo contrário. Os movimentos ao redor do mundo de abolição da escravidão foram impulsionados a partir de uma cosmovisão cristã. Você não vai ver... Não vou falar de questões em contextos de ilegalidade, trabalho escravo escondido, mas você vai ver relações trabalhistas socialmente aceitas e legalmente aceitas em países que são, pelo contrário, são avessos ao cristianismo. Na Inglaterra, por exemplo, William Wilberforce, que era um protestante, um cristão, foi aquele quem liderou o movimento de abolição da escravidão lá. Então a Bíblia, ela não faz apologia à escravidão. A ética cristã, ela foi fundamental na história para acabar com esse regime. O que nós estamos vendo aqui é uma igreja que nasce em um contexto onde a relação de trabalho se dava a partir do regime de escravidão. Esse era o normal. Esse era o padrão socialmente aceito, e esse era o regime, a relação legal de trabalho entre as pessoas daquela época. É uma relação muito mais absurda para nós, nos dias de hoje, olhando na distância, do que para o homem comum daquela época. A Bíblia, ela relata o nascimento de uma igreja que nasce nesse contexto. E o que a ética cristã faz? Incentiva, por acaso, uma revolução, um ato rebelde para acabar com esse regime? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente não vê isso. Porque a fé cristã, ela extrapola qualquer tipo de sistema. Ela não veio para reformar sistemas, mas ela veio para transformar corações. O Evangelho, ele transforma pessoas. Ele muda mentes e corações. E a partir dessa mudança, ela trata os exageros e os aspectos pecaminosos em todo tipo de relação, inclusive nas relações trabalhistas. Ela aponta para as práticas que, embora fossem legais, ela mostra aspectos dentro daquela relação que não cabiam para servos e senhores cristãos. Quer um exemplo claro? A carta a Filemon. Depois você abre lá em Filemon e lê o texto. É bom que é um livro da Bíblia que você consegue ler rapidinho. Se você nunca leu Filemon, Filemon é uma carta que Paulo escreve, também da prisão, a duas pessoas, Onésimo e Filemon, um escravo e outro senhor. E o que acontece? Ele encoraja Onésimo, Onésimo foge da propriedade do seu senhor. Ele era um escravo rebelde, e Paulo encoraja Onésimo a retornar para o seu senhor. Aí você fala, está vendo como as pessoas que falam que a Bíblia aprova a escravidão porque mandou o cara voltar a ser escravo? Lembra que a gente falou nas 2 últimas semanas que a ética cristã, ela não é desigual? Ela tem obrigações e direitos para todas as partes?
Na mesma carta, Paulo fala com Filemão que ele deveria receber Onésimo agora como seu irmão em Cristo. Que pela lei trabalhista da época, o senhor tinha direito de matar o escravo que fugia. Ou, se ele fosse muito bonzinho, ele simplesmente marcava na testa desse escravo fujão com ferro quente, igual se marca um animal, o gado. E ele ficaria com uma marca na testa para o resto da sua vida. E o que Paulo fala, uma vez que vocês dois são crentes, primeiro, você volta para trabalhar, não fuja, e você, embora a lei te autorize isso, a ética cristã, o novo nascimento, supera isso. É um outro princípio. Uma vez que nascemos de novo, nós não somos regidos simplesmente por aquilo que é legal, porque nem tudo que é legal para nós é moral. Era legal matar o escravo fujão. Era legal marcar a testa com ferro quente do escravo fujão. Mas para alguém que nasceu de novo, se tratando principalmente, sobretudo, de dois irmãos em Cristo, aquilo não era moral. Não combinava com o Evangelho. E Filemão é encorajado a receber Onésimo, agora como seu irmão. Onésimo continuaria sendo empregado, mas uma relação completamente diferente. Não a partir daquilo que a lei autorizava a Filemão, mas a partir do que Deus esperava de um cristão. E Paulo, agora voltando aqui para Colossenses e usando esse texto de Filemão como apoio para a gente entender, porque nós estamos vendo o mesmo remetente. Paulo escreve aos Colossenses e escreve a Filemão, o mesmo remetente tratando sobre o mesmo assunto, sendo que em uma carta, a carta a Filemão, ela praticamente toda está falando sobre essa relação. E aqui em Colossenses nós vemos 5 versículos falando sobre essa relação trabalhista. Paulo, ele não perde tempo, tanto com Filemão, tanto com os Colossenses, contestando o sistema de escravidão no mundo judaico e greco-romano. Mas ele orienta escravos e senhores convertidos a partir do princípio que ambos são servos de um único Senhor, que eles deveriam viver de uma forma diferente, mesmo que todo mundo lá fora não vivesse assim. Que determinadas práticas e leis que até eram aceitas pela sociedade não cabiam a partir da nova natureza que eles possuíam, da nova identidade que eles tinham em Cristo Jesus. Por isso, nós não podemos cair no engano de achar que essa instrução bíblica não tem nenhuma importância para você e para mim, porque o regime de trabalho da época não faz parte da nossa realidade. Eu e você podemos pecar da mesma forma dentro de uma relação trabalhista atual, sem necessariamente estar transgredindo a lei. E esse texto, ele fala muito mais do que a relação patrão-empregado. Fala também sobre o valor do trabalho para o cristão. E é interessante que Paulo ele dedica primeiramente 4 versículos para falar da conduta de um funcionário cristão. Eu entendo que ele fala mais tempo para os empregados cristãos, porque nesses 4 versículos, ele está dedicando alguns princípios de Deus para o cristão e o trabalho que extrapolam a sua posição. Se você é um empregado, se você é um líder dentro da sua empresa, ou até mesmo se você é o dono da empresa.
E é interessante porque, quando a gente viu semana passada ele falando para esposas e maridos, ele dedica um versículo para cada um. E nesse momento ele vai primeiramente dedicar 4 versículos, um trecho bem maior, falando como um empregado cristão, entendendo que todos somos trabalhadores. E ele dedica tempo falando sobre a conduta de um trabalhador cristão. E primeiro Paulo fala, então ele se dirige aos escravos, aos servos, que no nosso contexto seriam os empregados, ou melhor, todos os trabalhadores. Porque ele dedica aqui alguns princípios que são fundamentais para todo trabalhador cristão realizar o seu trabalho de todo o coração. Ele diz que nós devemos trabalhar não somente quando estamos sendo vigiados, mas devemos fazer tudo de todo o coração, como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para homens. O primeiro princípio que nós tiramos é que nós trabalhamos para a glória de Deus. Se a gente pegar aqueles 2 gasofilaços, um de cada lado, e vamos supor que um foi fabricado por um serralheiro cristão e o outro por um serralheiro não cristão. Se você olhar para cada um dos gasofilados, você vai ver que eles são exatamente iguais. Mas a diferença é que um foi feito para a glória de Deus, está no propósito de quem criou. E o outro não foi feito para a glória de Deus, embora eles sejam idênticos. Então todo cristão trabalha não para homens, mas para a glória de Deus, entendendo que há valor no seu trabalho para o bem comum, que o trabalho foi algo dado por Deus, não somente para eu conquistar o meu sustento, mas para que a sociedade também seja, de certa forma, edificada, para que a sociedade ela se desenvolva a partir do talento, da criatividade de todos. Então o meu trabalho é muito mais do que somente o meu salário, do que minha remuneração, mas ele está relacionado também com o bem comum. Quando nós estamos trabalhando numa equipe e alguém não trabalha para o bem comum, ele trabalha somente visando os seus próprios interesses, o projeto ele nunca é bem executado. Quando você precisa ser atendido em algum local e você é mal atendido, sobretudo quando é a partir de um serviço essencial para você, para a sua família, e você não vê cordialidade, comprometimento com quem está trabalhando, a sua vida também é afetada. Para o crente, o trabalho tem um caráter espiritual. Quando a Bíblia diz que nós devemos tudo que fazer de todo o coração, não somente quando estamos sendo observados, mas estamos entendendo que não estamos fazendo para homens, mas para Deus. A Bíblia está falando não somente do trabalho, a nossa dedicação na igreja, mas está falando do nosso trabalho secular. Isso é um encorajamento para nós entendermos que o cristão precisa ser um modelo e um exemplo para os outros trabalhadores. Para o cristão, o seu bom nome vale mais do que qualquer riqueza, do que qualquer promoção. Para o cristão, não há diferença. Ele trafega do trabalho para o templo com a mesma devoção. A sua carreira profissional, ela também é litúrgica, porque ele entende que ele está expressando a sua fé não somente no domingo, quando ele se ajunta, mas também quando está trabalhando. O cristão faz do seu trabalho um tributo de glória a Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que o trabalhador cristão ele não pode ser medíocre, ele não pode simplesmente se contentar em estar na média. Mas, antes de tudo, é aquele que se empenha, que se esforça em ser uma referência de comprometimento, de produtividade, de pontualidade, de honestidade, de lealdade
e também de generosidade. O funcionário público cristão, ele contraria a lógica que muitas vezes circula nesse meio. O funcionário público cristão, ele presta concurso público por entender que ele vai estar servindo ao Estado brasileiro, em primeiro lugar, muito mais do que por um interesse de se apoiar num trabalho que ele nunca vai poder ser demitido, e isso ser uma forma dele trabalhar pouco. O funcionário público cristão constrange o mundo com uma postura totalmente diferente, com a postura daqueles que decidem, optam por essa carreira para ter uma atitude medíocre. O funcionário cristão, o trabalhador cristão, independente do que ele faz, com que ele trabalha, em qual posição ele está, é aquele que sempre faz aquela pergunta: eu contrataria um funcionário como eu? E a partir do momento que eu respondo não, mesmo a minha consciência sendo a consciência de alguém que é pecador, que é falho, imagine o Deus que tudo vê, que é perfeitamente justo, que é perfeitamente bom. É interessante que a Bíblia ela também vai falar, nesse texto, que nem sempre a recompensa que nós esperamos dos homens vem do jeito que a gente quer. E quando isso ocorre, nós precisamos continuar servindo a Deus no trabalho. Que a nossa motivação para trabalhar não está restrita à remuneração. Eu não estou falando que você não vai esperar ser bem recompensado, ser justamente remunerado pelo seu trabalho. Sim. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o trabalho para o cristão está além do salário. Porque, apesar de qualquer injustiça que eu e você venha a sofrer, o que a Bíblia nos garante aqui é que nós podemos descansar na promessa que Deus não vai deixar impune qualquer injustiça. Nenhuma injustiça desse mundo ficará impune. Mesmo que as leis sejam injustas, a Bíblia fala de uma justiça aos olhos de Deus, a despeito da justiça dos homens. É o que o texto bíblico diz. Se você não se sente devidamente valorizado no seu trabalho, ore a Deus pedindo um novo emprego. Ore a Deus por uma melhoria no seu local de trabalho. Mas não use isso como pretexto para você pecar contra o Senhor, sendo alguém negligente, porque você entende que, a despeito da injustiça que você está sofrendo na sua remuneração, nas condições de trabalho que você está inserido, o seu trabalho produz algo para o bem comum, que vidas de outras pessoas são afetadas positivamente quando eu trabalho bem. Da mesma forma, são afetadas negativamente quando eu negligencio o compromisso que eu tenho como cristão de ser alguém justo, pontual, honesto, generoso e produtivo. E a palavra de Deus ela vai mais adiante. Apesar dela falar 4 versículos para empregados, para os servos, nós entendemos que aqui há princípios que se aplicam não somente para funcionários. O apóstolo Paulo ele encerra esse trecho falando especificamente aos patrões, aqueles que ocupam qualquer tipo de posição de liderança no ambiente de trabalho. O apóstolo Paulo ele faz isso porque, assim como nós falamos na semana passada, na ética cristã, não há nenhum tipo de injustiça ou desequilíbrio. Todas as partes têm deveres e também têm direitos. Então, para o cristão que está em uma posição de liderança no trabalho, ou é até mesmo o dono
do negócio, é o patrão, para estes também existem deveres prescritos nas Escrituras Sagradas. E o que nós vemos aqui? Diferente do que qualquer teoria, do que muitas teorias humanas podem dizer, em nenhum momento a Bíblia diz que ser patrão é pecado. Não tem nada disso. Ser patrão não te coloca automaticamente em uma posição de opressão, como a teoria da guerra de classes propõe. Estar em uma posição de liderança não te coloca automaticamente nessa posição. Mas é fato que qualquer tipo de poder na mão de um coração pecador pode sim se tornar um instrumento de opressão. Pode sim se tornar um instrumento de domínio, de exploração do outro. Mas ser patrão, ser líder, não te faz automaticamente um explorador. A Bíblia, ela não condena isso. Não condena você ser dono de um negócio, ter muitos empregados, ter empregados na tua casa, mas ela te alerta. Como você tem se relacionado com as pessoas que estão abaixo de você? Como você tem se relacionado com os seus empregados? Na empresa ou em casa? Ser patrão para um cristão é uma bênção. Porque o cristão verdadeiro, ele vive para a glória de Deus. A Bíblia diz que, sendo empregado ou patrão, nós podemos glorificar a Deus na posição em que nós estamos. Então, para um cristão autêntico, a sua posição em si não é pecado, mas ela deve ser para a glória de Deus. E após falar da dedicação dos servos, que se aplica também a todo trabalhador, sendo ele empregado ou patrão, Paulo volta a sua atenção a sua atenção específica àqueles que são líderes, para os senhores. E ele diz no versículo 1, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, com igualdade, certos que vocês também têm um Senhor no céu. O que Paulo faz aqui é combater o uso indevido da posição de liderança, o uso indevido da minha posição patronal. Que o fato de eu estar numa posição de liderança, isso não me autoriza a ser injusto ou me aproveitar dessa situação para ser injusto. Aqueles que estão em posição mais alta hierarquicamente devem saber que eles não estão no topo da pirâmide. Que independente da posição mais alta que você tiver, existe uma autoridade que está sobre você. E essa autoridade é o Senhor. É aquele que é dono de todas as coisas. É aquele que é mais poderoso do que o presidente da maior corporação dessa terra. É aquele que é mais poderoso do que o presidente da maior nação desse mundo. Aquele que é mais poderoso do que os tiranos do nosso tempo. É mais poderoso do que aqueles que se acham poderosos e fazem guerras contra outros. À luz da palavra de Deus, empregados e patrões são servos da mesma forma. À luz da palavra de Deus, empregados e patrões, diante de Deus, são servos de um único Senhor. À luz do temor que se deve a Deus, patrões, empregados ou líderes patrões e líderes devem tratar seus empregados e subordinados com justiça e equidade, como diz a palavra de Deus, pela consciência que um dia eles irão prestar contas disso também a Deus. Às vezes a gente resume a ética cristã a somente a determinadas áreas da nossa vida e acha que a minha opinião como crente no trabalho,
ela pode ser diferente da minha opinião como funcionário. Quando você que é advogado, você não é advogado e cristão. Nem tampouco você é um advogado cristão, mas você é um cristão que é advogado. Você que é um vendedor, você não é um vendedor cristão, mas você é um cristão que é vendedor. A sua identidade não está na sua profissão, a sua identidade está em Cristo. Como nós vimos há 2 semanas atrás, nós estamos escondidos em Cristo. E a Bíblia, não só nesse texto, apresenta razões para uma ética cristã para aqueles que estão numa posição de liderança. Na carta de Tiago, no capítulo 5, do versículo 4 ao 6, Tiago vai falar que explorarem os empregados, sonegar direitos e salário, oprimir, tratar empregados sob ameaças, tratá-los como seres inferiores, é um pecado grave contra o próprio Deus. O falecido Dr. Russell Shedd diz corretamente que o maior dentre os homens não passa de um mordomo administrando aquilo que não lhe pertence. Então, o líder cristão não é aquele que se aproveita de circunstâncias e até mesmo de brechas da lei para explorar outras pessoas, para ser injusto com outras pessoas, mas é aquele que lhes paga um salário justo, que lhe dá condições dignas de trabalho. O patrão justo não é aquele que age sob ameaça, mas aquele que reconhece o valor dos seus trabalhadores. Seria até um contrassenso, porque a Bíblia exalta o trabalho. A Bíblia condena aquele que é preguiçoso. A Bíblia diz que é a partir do suor do nosso rosto que deve vir o nosso sustento. Então, quando nós valorizamos o trabalho de alguém, retribuímos com justiça o trabalho de alguém, nós estamos sendo coerentes ao Deus que criou o trabalho e valoriza, exalta o trabalho. Portanto, você que é líder na sua empresa, você que é dono de um negócio, ou até mesmo você que tem empregados na sua casa, valorize o trabalho daqueles que estão desempenhando com excelência, porque o próprio Deus valoriza o trabalho. Seja coerente. Às vezes nós buscamos a vontade de Deus, mas buscar a vontade de Deus como se fosse algo oculto, é até mesmo um sentimento, é uma prática pagã, porque a vontade de Deus ela está expressa na palavra de Deus, e buscar a vontade de Deus é praticar aquilo que Deus espera de nós. E o trabalho é uma questão tão espiritual, que lá na carta de Tiago, no capítulo 5, a Bíblia diz que Deus escuta a oração do trabalhador que teve o seu salário retido como fraude. Os senhores precisam entender, os líderes cristãos precisam entender que também estão debaixo do senhorio de Cristo, que eles também prestarão contas da sua administração ao Senhor Jesus, que também são mordomos de Deus, que também estão debaixo do justo julgamento do Senhor. O empregado infiel, assim como o patrão injusto, não ficarão impunes. É isso que a Bíblia nos diz. Quem planta injustiça, colhe injustiça, é o que a Bíblia diz nesse texto. Enquanto a teoria de guerra de classes colocam empregados e patrões em guerra, a Bíblia ela traz reconciliação. Não há guerra de classes entre empregados e patrões cristãos. Ambos trabalham para a glória de Deus, entendendo que o seu trabalho é muito mais do que sobre o dinheiro que se recebe, mas é para a glória de Deus.
Por isso, eu gostaria de caminhar para o final, trazendo 2 princípios básicos, que embora o texto esteja falando em um contexto de escravidão, e graças a Deus aqui a gente não vive nesse contexto, o que nós podemos ver, o que a Bíblia fala sobre trabalho, formas que eu e você pecamos no trabalho. Primeiro, a preguiça. Não gostar de trabalhar. Deus, Ele condena o preguiçoso, daqueles que se apoiam em circunstâncias para não trabalhar. E eu não estou falando de descanso, de alguém que produziu muito. Descansar porque produziu muito é diferente de não produzir nada. Deus exalta o trabalho. Foi Ele quem determinou que através do trabalho que deve vir o nosso sustento. Não gostar de trabalhar, não gostar de produzir, isso é pecado. Mas da mesma forma nós podemos pecar pelo outro extremo e ser um workaholic. É a palavra bonita para o viciado em trabalho. É aquele que faz do trabalho o seu Deus e não respeita o descanso. Prioriza o trabalho em relação ao tempo com a família, mesmo sem precisar. Faço do meu trabalho a minha fonte de realização e não trabalho para a glória de Deus. Muitos de nós aqui cresceram em uma cultura onde trabalhar sem descanso é uma virtude. Que escutava de alguém: eu nunca tirei férias, em 10 anos eu não sei o que é férias, eu trabalho de domingo a domingo. Olha que pessoa trabalhadora. Só que quando a gente olha para Gênesis 2, do versículo 1 ao 3, eu gostaria de ler, a gente vê uma dinâmica diferente do próprio Deus em relação ao trabalho. Ele diz o seguinte, Gênesis 2, versículo 1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Quando nós olhamos para a criação, vemos um Deus que executou com excelência, com criatividade, com bondade e amor, o trabalho mais difícil e complexo de toda a história, que foi a criação do mundo. E nem mesmo o maior trabalhador, o trabalhador mais excelente que existiu, negligenciou o descanso. A maior referência de trabalho foi a criação. E o autor da criação do mundo, ele descansou. E ainda mais, ele santificou o descanso. Pecamos contra Deus no trabalho quando vamos para um dos 2 extremos. Odiamos o trabalho, não produzimos, nos tornamos preguiçosos, mas pecamos também quando nos tornamos um viciado em trabalho, quando não respeitamos o descanso, quando encontramos no trabalho a nossa fonte de realização e de significado. Quando nós olhamos para a cruz, nós também vemos a obra de Cristo de entrega por nós. Alguém que trabalhou para o bem de outros, que se sacrificou entendendo que o seu trabalho iria beneficiar e impactar muitas vidas. O Evangelho é capaz de proporcionar um novo enredo, um novo conceito para o trabalho. E essa ressignificação coloca tudo no seu devido lugar, fazendo com que trabalhadores cristãos façam tudo com excelência, com ética, com integridade e, principalmente, também colocam o descanso no mesmo patamar que Deus colocou em sua obra criadora.
que depois de uma jornada, de um trabalho excelente, um trabalho executado com excelência, com criatividade, com amor, houve tempo e espaço para um descanso. O descanso para o cristão é levado a sério. Não é pretexto para uma vida preguiçosa, mas é algo levado a sério. E antes de finalizar, eu gostaria de citar um trecho do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do pastor Tim Keller, quando ele diz o seguinte: quando afirmamos que os cristãos trabalham a partir de uma cosmovisão bíblica, isso não significa que vivem falando sobre os ensinos da Bíblia no local de trabalho. Algumas pessoas acham que o Evangelho é algo que devemos enxergar no trabalho. Se fosse assim, os músicos cristãos deveriam tocar apenas música cristã. Os escritores cristãos deveriam escrever histórias de conversão e os executivos cristãos deveriam trabalhar em empresas que ofereçam produtos e serviços cristãos para clientes cristãos. É verdade que alguns cristãos que trabalham nessas áreas fariam bem, às vezes, em agir assim. Mas é um erro pensar que a cosmovisão cristã está atuando apenas quando estamos envolvidos em atividades notoriamente cristãs. Ao contrário, pensemos no Evangelho como um par de lentes, por meio das quais enxergamos tudo no nosso mundo. Os artistas cristãos, quando são fiéis em sua arte, não são motivados unicamente por lucro, nem por mero prazer de se expressar. E, por certo, contarão a mais ampla variedade de histórias. Para os cristãos que trabalham no mundo corporativo, o lucro será apenas um de vários resultados e trabalharão de corpo e alma para qualquer tipo de empresa que sirva o bem comum. O escritor cristão pode mostrar continuamente o desastre que é transformar qualquer coisa que não seja Deus em foco central da sua vida, e podem fazer isso até mesmo sem mencionar Deus diretamente. Como você tem se relacionado com o seu trabalho? Como você tem agido perante os seus superiores? Que tipo de funcionário você tem sido? Você tem trabalhado para Deus? A forma como você trabalha quando você está sendo supervisionado é diferente da forma quando você trabalha sem ser supervisionado? E você, que tem o privilégio de ser um líder, de ser um patrão, como você tem tratado os seus funcionários? Você que tem empregados na sua casa, como você tem tratado esses empregados? Enquanto a cultura de mercado, o mercado e até mesmo a ganância, que no mundo ela é socialmente aceita, nos aponta para uma direção, o Evangelho, em várias situações, nos aponta para uma outra direção. A quem você tem, a quem você deve fidelidade? Sua mente é orientada pelo mercado simplesmente ou pela palavra? Eu não estou falando que nós, enquanto cristãos, a gente não observa o mercado. Mas quem tem a última palavra no seu coração, nas decisões? Quando a Bíblia diz que não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, em algumas traduções diz a Deus e o dinheiro, mas quando a Bíblia se refere a Mamon, ela está falando sob um ponto de vista muito mais amplo. O que ela está dizendo, o que ela está se referindo, é a nossa postura diante a todo sistema que prioriza o dinheiro a Deus, que prioriza o dinheiro em detrimento à vida que o Senhor estabeleceu para nós como seus filhos. Quando a minha palavra final nas minhas decisões é determinada somente pelo mercado e não pela minha identidade como filho de Deus, eu peco contra o Senhor. O Evangelho, ele é a mensagem que transforma corações. Não é uma mensagem simplesmente que vai produzir revoluções nos sistemas. A escravidão, ela perdeu o sentido para os cristãos. Não porque ela veio como uma nova proposta para derrubar um sistema,
mas porque ela transformou corações e viu que a partir disso não fazia mais sentido aquele tipo de relação. É esse mesmo evangelho que em muitos contextos, em muitos países, acabou com sistemas que exploravam o outro, trabalha também no meu coração e no seu coração e muda completamente a forma como nós trabalhamos, porque passamos a trabalhar para a glória de Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor abra nossos corações e mente para que possamos responder em obediência a ela. Que a mensagem do Teu Evangelho, o Evangelho que nos salvou do pecado, do domínio do pecado, é o Evangelho também que transforma as nossas vidas e isso impacta na nossa relação com o trabalho. Nos ensina, Senhor, a sermos trabalhadores que glorificam o Senhor onde quer que a gente esteja. Que sejamos trabalhadores, Senhor Deus, que glorificam o Senhor nas nossas empresas, nos nossos locais de trabalho. Que sejamos, Senhor Deus, suas testemunhas no mundo em que a gente vive. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.